Levanto meus olhos, enxergo um amigo, olho para o outro lado, outros amigos. Que bom estar num lugar de amigos. Mas melhor ainda é saber que estes amigos estão aqui porque têm objetivos comuns. Louvo a Deus por isto. Eu quero entrar diretamente ao tema. Para isso, não tenho condições de dar uma introdução prolongada. Mas quando se fala de identidade do remanescente, alguns liberais fanáticos têm a visão de que isto, ser o remanescente, ter a identidade do remanescente, significa deixar as pessoas esquisitas. Talvez aqui alguns já viram liberais com esse tipo de pensamento. Isso se deve, em muito, por causa dos fanáticos conservadores, que creem que eles precisam ser esquisitos para se diferenciar do mundo. E para tentar contrapor estas duas visões polarizadas, dos fanáticos liberais e dos fanáticos conservadores, entra em cena, então, os fanáticos do equilíbrio, talvez mais conhecidos como equilibristas, não equilibrados. E para estes equilibristas, a identidade do remanescente precisa ser algo que nem é de um lado e nem é do outro. E para ele tentar manter uma posição equilibrista, não equilibrada, diante desses dois polos, ele age mais ou menos assim. O certo é fazer um pouquinho errado e um pouquinho certo. Um pouquinho errado e um pouquinho certo. E talvez esses três grupos de fanáticos têm sido os que mais têm causado dor e amargura na Igreja de Cristo. Isso não é de hoje. Enquanto há história de cristianismo, nós encontramos esses três tipos de fanáticos atrapalhando a igreja. Então, qual é a verdadeira identidade do remanescente? Verdadeira? Se existe uma verdadeira, porque também existe uma falsa. Todos os grupos que eu citei, e se aparecerem outros também vão fazer o mesmo, todos eles reivindicam ter a identidade do remanescente. Todos levantam a sua bandeira como fanáticos para acusar o outro lado. Você já viu, dentro do ambiente religioso, algum fanático bater no peito e dizer assim, eu sou fanático? Isso se faz no campo de futebol. Os fanáticos de lá assumem, eu sou fanático, pelo time A, B, C ou D. Mas no ambiente religioso, ninguém quer ser fanático. Isto é interessante. Por quê? Porque a palavra fanático, ela vem do ambiente religioso. Ela não vem do ambiente mundano. Ela vem do ambiente religioso. A palavra fanático, a sua raiz, a sua etimologia, ela vem da palavra templo, fanos, templo. É algo relativo ao templo. E a ideia da palavra fanático não era uma ideia negativa. Inicialmente, a palavra fanático não era uma ideia negativa. Ela era sinônima da palavra entusiasmo. Então, ser um entusiasta e ser um fanático
estava no mesmo nível no início da concepção da palavra. Enquanto a palavra entusiasmo tem a ver com algo inspirado por Deus, a palavra fanático também tem esta ideia. Tem esta ideia. Mas o tempo fez uma diferença entre as duas palavras, elas tomaram caminhos opostos. E hoje, a visão da palavra fanático, ela é extremamente negativa. Por quê? Na psicologia, os fanáticos são descritos como indivíduos dotados de algumas características. Primeira característica, agressividade excessiva. E aí vocês entendem, quando a gente acessa uma notícia no jornal, depois de um campeonato onde um time perde, e os fanáticos de torcidas organizadas saem do estádio fazendo o quê? Agressividade excessiva. Mas isso também está muito ligado aos fanáticos religiosos. Segunda característica pela psicologia, na condição dos fanáticos, é preconceitos variados. Terceira característica, estreiteza mental. Eles não conseguem olhar um pouco mais amplo. Estreiteza mental. Quarto, extrema credulidade quanto a um determinado sistema. Quinto, ódio. Sexto, sistema subjetivo de valores. Os valores, eles não são bem ajustados na cabeça de um fanático. Sétimo, e bem interessante, entre os fanáticos religiosos, intenso individualismo. Eles não conseguem fazer, por muito tempo, as coisas em grupo. Oitavo e último, demora excessivamente prolongada em determinada situação ou circunstância. E sabe o que me chama a atenção? Que um grupo nos Estados Unidos, ele avançou na história por 3 momentos, usando o mesmo nome, mas com características um pouco diferentes um do outro, alguns avançando um pouco mais, alcançando uma abrangência e número de pessoas um pouco maior, de 4 a 5 milhões de pessoas. Esse grupo surgiu exatamente no final da Guerra de Secessão, a guerra civil nos Estados Unidos, terminou em 1865. Surgiu por causa desta guerra a libertação dos escravos, e automaticamente um grupo surgiu para aterrorizar as pessoas que defendiam os negros e aterrorizar os negros. Alguém se lembra do nome deste grupo? Ku Klux Klan. Eles murcharam rapidamente, o primeiro. O segundo se levantou com mais força, foi esse segundo que atingiu cerca de 4 a 5 milhões de pessoas. 4 a 5 milhões de pessoas. E o extremismo era grande. Queima de cruzes, luta contra católicos, luta contra judeus.
E são estes que são mais visualizados por suas becas brancas e seus gorros que tampavam o rosto em forma de cone. Estes são mais vistos na história. Fanáticos, que englobam todas essas características que eu coloquei aqui, baseado na psicologia. De modo geral, o fanático, ele tem uma visão de mundo unilateral, rígida, cultivando a dicotomia bem-mal. Ai, pastor, mas ter a dicotomia bem e mal, bem nítido, isso é bom. O problema não é este. Onde o mal reside naquilo e naqueles que contrariam o seu modo de pensar. Isso também é conhecido como intolerância. Intolerância. Levando a adotar condutas irracionais, agressivas, que podem, inclusive, chegar a extremos perigosos, como os recursos de violência para impor seu ponto de vista. E hoje, o drama que vivenciamos, quando falamos de identidade do remanescente, é que há muitos fanáticos liberais, fanáticos conservadores e fanáticos do equilíbrio. Mas o que é remanescente? Esta palavra, ela vem do latim. A ideia de remanescente é aquilo que sobra, aquilo que resta. Mas quando você pega a raiz da palavra, ela é a junção de duas palavras latinas, re, de para trás, mais manere, que é ficar, permanecer. A ideia de ficar para trás. Na língua bíblica, tanto no hebraico quanto no grego, a ideia de remanescente é esta também, de ser abandonado, de ser deixado. Só que esta ideia de remanescente é bem próxima desta ideia de ficar para trás, é a ideia daquilo que não foi contado, aquilo que ficou sem contar, aquilo que sobrou. E é esta ideia que nós utilizamos da palavra remanescente. Essa ideia que é a que nós trabalhamos, que também é a ideia bíblica, aquilo que sobrou, aquilo que ficou para trás, aquilo que resta. Mas resta de quê? Esta seria a pergunta. Restante de quê? E eu poderia dizer para vocês que o remanescente é o restante que não caiu no fanatismo. Poderia dizer para vocês que remanescente é aquele que não caiu na infidelidade. Remanescente é aquele restante que não caiu no legalismo. E lembrando que a pessoa legalista, ela é maior do que a lei, porque ela pode colocar a lei em uma função que não é a função da lei, para tentar se beneficiar com a lei. Esta é a ideia do legalismo. Mas o remanescente é o restante de quê? É o restante daquele que não caiu no liberalismo. E, nesse caso, o liberalista, ele é uma pessoa maior do que a lei, porque ele pode determinar a lei para tentar beneficiar a si mesmo. Entendem que o pecado do liberal e o pecado do legalista é o mesmo? Mas o remanescente, ele não caiu nem no legalismo, mas também não caiu no liberalismo.
Remanescente é o restante de quê? É o restante que não caiu em rebelião aberta e consciente contra Deus. Mas o problema atual é que nós pensamos em remanescente apenas no contexto do fim. Quando falamos de remanescente, sempre pensamos nos últimos, aqueles que vão restar. Alguns chamariam de a última geração. Seriam estes os remanescentes? Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a história, como disse o pastor Cláudio, da cosmovisão do grande conflito entre o bem e o mal, sempre houve um remanescente. Remanescente não é algo apenas para o fim. Sempre Deus teve o seu remanescente. E eu tentei fazer uma lista breve, muito breve. Eu não teria condições de apontar todos os remanescentes da história. Mas diante de dois irmãos, um chamado Caim e outro Abel, quem era o remanescente? Quem restou sem apostasia? Quem? Quem? Abel. Mas na morte de Abel, quem surge como remanescente? Sete. A história passa, e no meio de tanta violência, tanta incredulidade, surge um homem que anda com Deus. Quem é o remanescente? Só que as coisas pioram. E chega um ponto que Deus fala assim: não tem como manter. Eu vou destruir o mundo, mas sobrará quem? O remanescente. E quem é o remanescente? Noé e a família. 8 pessoas. O remanescente. O remanescente de Deus. A história com seus altos e baixos, e o mundo entra em pânico. E Deus chama de Ur dos Caldeus uma família. A família de? Não, a família de Terá, pai de Abraão. E eles saem de Ur dos Caldeus, Abraão sai junto. E a apostasia entra nesta família. E lá em Harã, capítulo 12 de Gênesis, Deus chama agora Abraão, o remanescente. Sempre Deus tem o remanescente. A apostasia em Israel era plena e total, liderada por uma mulher chamada Jezabel. E Deus tinha? Quem? O remanescente. Quem era o remanescente naquele dia? Quem? Não só Elias. Havia também? E sabe o que me chama a atenção? Só Elias aparece em cena, os outros estão escondidos. Só Elias é chamado para falar a palavra de Deus. Os outros estão quietos, escondidos, calados. Mas Deus olha para Elias e fala assim: não pense que você está sozinho. Eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Eu tenho um remanescente. Eu tenho aqueles que não caíram em apostasia, em rebelião. Aqueles que restaram no meio de uma situação tão crítica e devastadora junto ao meu povo. 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. As coisas desandam de novo. E agora o povo de Judá está em crise. E Deus levanta Jeremias.
e alguns poucos. Ezequiel também é desta época, Daniel e os seus companheiros. Todos estes do mesmo período, em lugares diferentes, povo de Deus, remanescente de Deus e com uma identidade. E eu quero parar um pouquinho aqui em Daniel, porque é a história mais conhecida, e eu não vou precisar abrir a Bíblia para falar sobre Daniel e seus companheiros para vocês. Daniel era esquisito? Eu não consigo encontrar na Bíblia Daniel como esquisito. Ele era invejado. Os companheiros de Daniel eram invejados, mas eu não vejo como esquisitos. Eram diferentes, e foram destacados como diferença, não por esquisitice, mas eram diferentes em quê? O que a Bíblia diz? Vocês estão estudando a lição? Ou não? A Bíblia diz que eles eram diferentes em quê? Pode falar alto, gente. Sabedoria, caráter, ao ponto de ser destacados pelos grandes e colocados entre os grandes. E no reino não havia igual a Daniel e seus companheiros. Deus não quer destacar o remanescente na característica de esquisitice. Não. O povo de Deus precisa ser um povo diferente, mas não em esquisitice. Precisa ser um povo diferente que atraia a atenção. Aonde os outros desejam ser como. Tudo bem, sempre quando alguém se destaca, haverá pessoas que com certeza se destacarão em inveja junto a estes. Foi o que aconteceu com Daniel. Mas cada perseguição contra este servo e os seus amigos, Deus redunda em vitórias fantásticas e maravilhosas. Mas ali estava o remanescente de Deus. Deixando um pouquinho a Bíblia de lado, para falar de remanescente, você já pensou na história? Quando as trevas invadiram o mundo, e é conhecido na história como o período negro. Quem eram os remanescentes? João Hus, Jerônimo, Zwinglio. Já pensaram nisto? Todos tendo uma característica. E se vocês não notaram, existe uma característica fenomenal que identifica o remanescente. Eles não têm vergonha de dizer em quem eles creem. Eles não retratam apenas homens, mas homens de coragem, de fibra. Nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu pergunto para vocês, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é a igreja remanescente, ou ela é uma igreja que possui remanescentes nela? Não entenderam a pergunta? Eu vou fazer com mais calma. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente, ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que tem nela remanescentes de Deus? Ela é a igreja remanescente? Alguns têm se levantado para dizer que a igreja não é a igreja remanescente. E têm se levantado dentro do nosso seio
para dizer que dentro desta igreja sai um remanescente. Não é isto que eu encontro, nem na Bíblia, nem nos escritos desta igreja. E eu vou ler um dos escritos desta igreja. Talvez vocês conheçam. Entre os muitos livros raros, talvez você tenha este em casa. Eventos Finais, já ouviram falar? Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. Em quantas igrejas Deus tem pedras preciosas? Aí não é só na igreja adventista, não? Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. E não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. Cuidado quando você aponta contra as outras igrejas. Cuidado quando você faz denúncias impetuosas contra as outras igrejas. Por quê? Porque nessas igrejas Deus tem as suas pedras preciosas. Isso está na página 167, no primeiro parágrafo, e o segundo parágrafo diz assim: o Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para estes últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxesse convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. E eu acho isso muito interessante. Porque algumas pessoas falam assim: pastor, nem ligo com aquele turma ali, eu já falei para eles e eles não querem aceitar. Por que eles não querem aceitar? Será que a culpa é deles? Ou foi a forma como eu falei para eles? Vou ler de novo, talvez seja importante. O Senhor tem seus representantes, remanescente, em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para os últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxesse convicção ao coração e à mente. A culpa foi delas, por elas não aceitarem? A mensagem foi dada? Foi. Da forma correta? Não. Elas não se desligaram de Deus. Continuam sendo remanescentes. Vivendo em toda a luz que elas receberam. Se eu entender que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem remanescentes, isso iguala a nossa igreja às outras. Somos melhores do que as outras? Mas temos uma missão que Deus confiou a nós e não aos outros. E eu gosto quando eu leio em beneficência social, quando Ellen White ela diz assim: olha, não perturbem as pessoas do exército de salvação. Não perturbem. Deixa eles fazerem este trabalho, porque Deus designou esse trabalho para eles. Mas não foi este trabalho que Deus deu para nós. Nós não somos melhores do que nenhuma outra igreja, mas temos uma missão que Deus deu a nós e não deu aos outros. E cabe a nós, hoje, cumprir esta missão. E a grande missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é preparar o mundo para os eventos finais. Mas para isso, nós precisamos estar preparados. Nós não temos condições de trabalhar conversa neste momento, que meu tempo... Nós estamos falando aqui de que Deus tem pessoas fiéis em todos os lugares, e estes constituem
remanescentes de Deus. Porque Deus vai chamá-los nos momentos certos para, dizendo, sai dela, e estes se tornam o que neste momento? Remanescentes. E Deus está guardando estes, preparando estes para este momento. Nós, como adventistas, estamos preparando o mundo para este momento especial, quando todas as convicções... Eu só não tenho condições de responder a pergunta, guarde aí que a gente conversa. Igreja remanescente é a igreja adventista do sétimo dia. Igreja remanescente, que convoca o mundo para o momento da colheita, o momento final. Mas vamos lá. Esta igreja é a última igreja. É a igreja remanescente que está trazendo de volta o brilho da luz de verdades esquecidas e obscurecidas. Esta é a igreja remanescente. E quando você estuda a história da igreja, e você analisa os detalhes de cada um dos momentos desta igreja, aonde a luz vai brilhando mais e mais, e um corpo doutrinário vai se fechando, me encanta. Hoje, quando o pastor Cláudio, ele menciona a nossa unidade no corpo doutrinário, isto é fantástico. E foi esta visão que o pastor Cláudio transmitiu. Esta é a igreja remanescente. Esta é a igreja que Deus está levantando dia a dia para o grande auge no conflito terrestre. Mas quais as características desta igreja? Profeticamente, Apocalipse 12, verso 17. Querem abrir? Ou vocês sabem de cor? Irou-se, o quê? O dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante de sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esta característica desta igreja, trazendo luz para o mundo sobre a lei de Deus que havia sido pisoteada, massacrada, quase extinta, se durante todo o período da história Deus não tivesse mantido o seu remanescente. Mas agora nós temos uma igreja que traz isto, que joga para o mundo. E profeticamente, nós temos aqui uma característica. Uma igreja que não tem receio de dizer a verdade. Uma igreja que não tem receio de se mostrar. Uma igreja que busca de todas as formas alcançar pessoas com a mensagem celeste. Esta é a igreja remanescente de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção? No meio destes homens e mulheres remanescentes corajosos, que estão empunhando a verdade, eles não apenas estão mostrando a verdade de qualquer forma. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, há um texto que mostra claramente todo o processo. Na página 206, no primeiro parágrafo, diz assim: quando o próprio eu é submerso em Cristo, o verdadeiro amor brota espontaneamente. Quando que o amor brota espontaneamente?
quando o próprio eu é submerso em Cristo. Por isso que quando se fala de conversão, a Bíblia diz, porque quem está em Cristo, o quê? Nova criatura é. João, ele olha e diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O processo da conversão é o processo que precisa acontecer no remanescente de Deus. Muitas vezes nós falamos sobre a guarda do mandamento e nós esquecemos que os fariseus guardavam os mandamentos naquilo que se podia visualizar, mas eles não tinham a essência. Faltava-lhes Cristo. Cristo olha para eles e diz, vocês examinam as Escrituras porque vocês acham que vão encontrar nela a vida eterna. E é verdade, porque elas falam de mim. Qual é o problema? Vocês não têm vindo a mim. Muitas vezes, nessa dinâmica de trabalho, nós estamos mais preocupados em mostrar para o mundo a exterioridade da guarda dos mandamentos, sem mostrar o que verdadeiramente identifica o verdadeiro remanescente. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o verdadeiro amor brota espontaneamente. Não é uma emoção ou impulso, mas sim a decisão de uma vontade santificada. Não consiste em sentimento, mas na transformação do coração inteiro, da alma e do caráter, que é morto para o próprio eu e vivo para Deus. Aí é fácil entender quando Paulo, ele diz, estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Queridos, não podemos falar da identidade do remanescente sem falar da conversão verdadeira. Nosso Senhor e Salvador pede que nos entreguemos a Ele. Render o próprio eu a Deus é tudo o que Ele requer. Dar-nos a nós mesmos, entregar-nos a nós mesmos, a Ele, para sermos usados segundo a sua vontade. Antes de chegarmos a este ponto de entrega, não seremos felizes, não seremos úteis, não seremos bem-sucedidos. Todos os remanescentes da história fizeram uma entrega. A entrega de Daniel e seus companheiros, como eu disse, seria a ênfase deste momento. Quando aqueles jovens são testados ao nível de correr o risco de perder sua própria vida, o rei lhes dá uma oportunidade. Olha, eu vou tocar de novo os instrumentos. E vocês agora precisam se entregar, precisam adorar esta estátua. O que eles dizem? Ó rei, fique sabendo, nós temos um Deus que pode nos livrar da fornalha. Mas, se Ele não nos livrar, o quê? Continuaremos a servi-lo. Esta é a característica do verdadeiro remanescente. Homens, mulheres, jovens e adultos,
que se entregam a Cristo de forma tão plena, tão intensa, que fazem de Cristo o primeiro, o último e o melhor. Muitas pessoas ficam preocupadas com os eventos finais, perseguição, tragédias, e estão esquecendo do essencial. Aquele que está em Cristo sempre vence. Aquele que está em Cristo não precisa temer as fornalhas. O remanescente de Deus, ele se afastou do pecado. O remanescente de Deus não deseja, não tem prazer nas coisas do mundo. Por quê? Porque o seu próprio eu foi submerso em Cristo. E agora a sua vida transborda amor. Quando isto acontecer, o mundo vai saber que Cristo nos enviou. Quando isto acontecer, não temeremos mal algum e nos levantaremos para reivindicar a visão plena de um Deus que nos ama. E vamos mostrar ao mundo este amor. Eu espero que todos nós, hoje, permaneçamos como remanescentes de Deus, na igreja remanescente de Deus. Que Deus nos abençoe.
Vamos orar? Grandioso Deus, Pai eterno, muito obrigado, porque ao olharmos a história, encontramos em todos os momentos os verdadeiros remanescentes, aqueles que se mantiveram fiéis a toda a prova, homens e mulheres que não temeram a morte, mas, bom Deus, tudo o que fizeram brotava de um amor espontâneo de seus corações. Então, faça-nos como estes homens e essas mulheres, vivendo em um momento particular da história deste mundo. Mova-nos como adultos e jovens para testemunharmos, se necessário for, com a nossa própria vida, mas que possamos mostrar o suave, doce amor de Cristo Jesus, que tudo ofereceu para nos dar o direito de vida eterna. Guia-nos, bom Deus, e continue a falar ao nosso coração. Pedimos por Jesus. Amém.